Clube. E a hora certa? Hora certa, confira 8h34. Temperatura marcando neste momento, temos aí 21 graus. Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento. Loja Docim. Você conhece, você confia. Na Júlio 46, em Canela. Para a Loja Docim, você conhece, você confia. Vamos agora para a participação do nosso colaborador, o psicólogo Alexandre Curiporte, psicólogo clínico. Ele está aqui conosco porque ele vai abordar a psicologia das massas, das multidões, que é um ramo da psicologia social, né, Alexandre? Deixa eu abrir aqui as câmeras, né, para o Alexandre, para ele poder aparecer também. Deixa eu abrir aqui, Alexandre, teu microfone. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Vamos falar hoje sobre psicologia das massas e multidões. Não tem a ver com espaguete. Ontem me perguntaram se tinha a ver com espaguete. Pois é, né? Seria mais fácil, tá? Seria mais fácil. Mais simples lidar. Mais simples falar da psicologia do espaguete. Aí eu chamaria até o Paulo André aqui para nos dar uma mão. Enfim, né? Infelizmente, a psicologia das massas vai um pouco além disso, né? É um fenômeno social que acontece hoje de uma maneira muito grande e traz respostas a quem se questiona por que nós estamos vivendo esse momento. E pois o que é então a psicologia das massas, já que não é a psicologia gastronômica do espaguete? Eu acho que antes de mais nada, né, Braulio, é importante a gente explicar para as pessoas que nós temos uma necessidade de conviver em comunidade, de criar uma comunidade, de se sentir parte de algo. Todo ser humano, ele sente uma satisfação e uma busca em fazer parte de algo. E é assim que ele adere aos clubes de futebol, aos partidos políticos, às religiões, porque ele encontra um grupo do qual ele se identifica e faz parte daquela comunidade. Isso é da nossa natureza. Nós evoluímos em sociedade e em comunidade. Então faz parte de nós entrar para grupos, fazer parte de grupos para desenvolver a nossa sociedade. Só que a psicologia das massas começa quando isso vai um pouco além. A gente fala psicologia das massas ou psicologia das multidões, né? Tu falou ali da psicologia social, é um fenômeno social, né? O que acontece? É quando eu entro para um grupo e eu anulo a minha individualidade. É um processo quase que hipnótico, onde eu acabo aderindo à ideia de um grupo maior, deixando de lado as minhas individualidades, meus valores, porque eu perco um pouco dessa responsabilidade que eu tenho. Eu passo a pensar como coletivo, a defender uma ideia. Então eu não defendo mais o que eu penso, porque eu não sou mais eu sou esse grupo. Então a psicologia das massas vai falar sobre isso. A gente pode citar, talvez como marco desse início desse estudo, quando Freud iniciou esse estudo, né? Ele tratou, o tema era psicologia das massas e multidões e a análise do eu. E eu já vou explicar por que a análise do eu. Isso começou no governo Stalin, governo maneira de dizer, né? Mas começou quando as pessoas passaram a aderir ao movimento do Stalin, o movimento socialista, né? Ditatorial, inundadas, porque a ideia do mundo, a solução daquele país seria aquilo. Elas pararam, elas anularam o que elas pensavam individualmente e compraram aquela ideia através daquela pessoa que pronunciava e ditava. E é bom deixar claro, né, Alexandre, que não é só em relação a essa ideia, qualquer ideia. Exato, sim. Não importa. Não importa, pode ser uma ideia religiosa, pode ser uma ideia política, pode ser do partido A, B ou C, não interessa, pode ser de esquerda, de direita, do centro. Cito Stalin porque foi onde começou o estudo, né? Não porque foi o movimento, não por isso, né? Mas sim, religiões, clubes de futebol, torcidas organizadas. Nossa, a psicologia das massas não se trata futebol isso é muito forte, perceptível, né? E não se trata de política, tá? Se trata de uma ideia comum, tá? De uma ideia que eu defendo. Tá? Clubes de serviço, isso vai muito além, isso está no nosso dia a dia, isso acompanha nosso dia a dia. Claro, hoje no Brasil a gente vê isso de uma maneira mais polarizada e política, sim, mas isso traz a resposta que muitas pessoas se fazem. Como isso aconteceu, quando isso aconteceu e por que aconteceu? Sim. Aconteceu pela nossa necessidade de fazer parte de algo. E nós acabamos atribuindo a essa... comprando essa ideia de direita, esquerda, bem e mal e aderindo ao grupo ao qual a gente mais se identificava. Isso aconteceu, isso hoje faz parte da nossa sociedade. Pois é, e quais as implicações disto neste momento, né? De você aderir a uma ideia. Sim. Porque tudo bem, a ideia é boa, é verdadeira e realmente vai trazer benefício não só
para mim, mas principalmente para a coletividade. Exato. Eu acho que o principal problema que nós enfrentamos em relação a isso, Braulio, é a questão de quando esse estudo vai para a análise do eu. Porque eu anulo a minha individualidade, eu anulo o meu processo de desenvolvimento pessoal, eu perco a atenção e a concentração nas minhas questões individuais e passo a viver o grupo, né? Eu vou evitar falar de política para não entrar numa discussão que é quente hoje. Que é sensível e todo mundo está... Exato, eu vou usar o exemplo do futebol, né? Aquela pessoa que perde um pouco a cabeça quando o time perde, ou passa o dia discutindo porque o time ganhou, ou passa o dia provocando. E a pessoa para de fazer as coisas dela para viver aquele momento, aquele movimento. De vitória ou de derrota. Que é do grupo, que é do coletivo. Pode ser de vitória ou de derrota, né? Pode. E é um processo hipnótico, Braulio. Isso que as pessoas têm que entender. Quando a gente fala em hipnótico, não no sentido de que eles foram hipnotizados para aquilo, que houve não é uma teoria da conspiração, mas elas acabam aderindo, entrando em sintonia umas com as outras através desse pensamento e tem aquilo como verdades absolutas, né? A gente brinca muito com as tias do Zap e as fake news, né? Mas é porque elas estão em sintonia. O grupo de convivência delas são as pessoas que elas convivem, elas jamais vão imaginar que virá uma notícia falsa dali. Sim. Então a gente age dessa maneira. Eu passo então a me sentir representante do meu grupo, porque afinal de contas a responsabilidade não é mais minha, é do meu grupo. Não fui eu. Estou propagando uma ideia, não sei se é mentira, mas foi o meu grupo que passou, eu estou passando aqui, então estou passando, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Isso, eu recebi isso aqui do cônsul do Grêmio, ele me mandou, não é eu. Então a pessoa acaba se anulando, permitindo que a sua individualidade não exista mais para se sentir pertencente ao grupo e defender o grupo. Esse é o impacto mais forte que nós temos hoje na sociedade, com certeza, porque não impacta no nosso dia a dia, não impacta na nossa rotina, mas impacta na individualidade da pessoa. Sim. Existe uma forma de anulação, né? Ou melhor, existe uma anulação do eu na psicologia das massas? Você já falou sobre isso, né? Existe a anulação do eu, principalmente nesse sentido de eu não medir a minha responsabilidade diante das atitudes. Mas o que mais me preocupa como psicólogo clínico é as implicações na vida pessoal da pessoa, na individualidade dela, onde ela para a sua vida para viver o grupo, né? Onde ela passa o dia concentrada naquele telefone, ou naquela torcida organizada, ou naquele grupo, ou naquele clube, e ela não dá conta da sua vida. Ela anula as suas responsabilidades individuais enquanto ser social para viver o grupo. Eu vejo isso como um problema muito grande. Não ligado a essa anulação, mas sim a inadimplência consigo mesmo. Sim. Sabe? Ela para de pensar em si e a sua rotina. Ela passa a viver uma outra realidade que não a dela, né? E Isso. talvez seja uma realidade até perniciosa. A realidade do grupo. Ela passa a viver a realidade do grupo. E ela não se permite questionar. Sim. Né? O questionamento não é viável porque o questionamento rompe esse sentido de coletividade. Claro, e rompe o vínculo, né, com o grupo. E como é que nós podemos identificar o nosso comportamento em relação a isso no dia a dia? Quando eu estou entrando naquela onda ali, né, e abracei uma ideia e comecei a propagar aquele negócio, apesar de ser uma grande mentira. Eu acho que nesses casos a meia-culpa é o melhor caminho. É a pessoa permitir-se questionar. Permitir-se questionar as informações que recebe, os comportamentos que tem, as implicações que vem tendo na vida pessoal. Permitir perceber que o tempo dedicado a esse coletivo é maior do que o tempo dedicado à sua vida, né? Porque hoje, todos nós, nosso maior projeto somos nós e quem tem filhos, nós e nossos filhos. E quando a gente entra num processo desses, a gente acaba sendo negligente com as nossas famílias e consigo mesmo. Então eu acredito que essa autoanálise, né? De, poxa, eu esqueci de pagar um boleto porque eu estava discutindo o negócio. Eu não vou mais na academia ou não me alimento mais saudável porque eu estou aqui na frente do celular vendo notícia e não sei o quê. Então, eu passo o dia com raiva porque... Ou eu briguei com o fulano, eu rompi porque a igreja dele não é a mesma que a minha. Às vezes vizinhos de anos, um começou a frequentar a evangélica do pastor Raposo e o outro a evangélica do pastor Coelho. Eu não convivo mais contigo. O fulano vai na casa de religião A, eu vou na B. Não gosto do fulano porque ele mudou. Poxa, entende? Eu acho que o senso de coletividade ele é importante e ele é social para a nossa vida. E ele
faz parte da nossa evolução, mas no momento que ele prejudica a nós ou ao outro, ou uma relação, ele já não é mais algo saudável. Sem dúvida. Alexandre Curiporte, muito obrigado aí pela tua participação nesta manhã, falando sobre a psicologia das massas, que é um ramo da psicologia, falando justamente sobre quando nós nos anulamos, como disse o psicólogo Alexandre, né, o Alexandre Curiporte, e passamos a viver o grupo, a abraçar uma ideia. Exato. Se é boa, tudo bem, né? Até porque eu acho que toda ideia boa aí que traz crescimento para o grupo, traz individualmente também, né? Eu acho que aí tem essa possibilidade da troca, né? Porque ideia boa, quando é uma coisa boa, sem dúvida, nós podemos ter a nossa individualidade ali sendo respeitada, né? Porque tem que haver o respeito. Que a gente permaneça se sentindo pertencente, pertencendo aos grupos, Braulio, mas que a gente tenha a sabedoria de se questionar. É verdade. Alexandre, obrigado a você. Eu que agradeço, muito obrigado a todos os ouvintes, saúde e sabedoria aí para todo mundo. Para todos nós, muito obrigado, Alexandre Curiporte, o Ale que esteve conosco aqui, falando sobre a psicologia das massas. No próximo assunto a gente poderia falar sobre a necessidade que temos da vida em sociedade, mas principalmente de estarmos participando, né, de grupos, de ações sociais, né, de solidariedade, enfim, de contribuir, porque isso muda a nossa perspectiva. Porque quando você passa a ver a realidade de pessoas menos favorecidas, em situação de vulnerabilidade, a gente chega à conclusão que nós somos pessoas muito bem dotadas, né, e capazes de mudar a nossa própria realidade, mas principalmente a realidade de muitas dessas pessoas. Obrigado, Alexandre. Grande abraço para ti, meu irmão. Fica com Deus. Na sequência, no Turismo e Negócios, Annelise Salgado, presidente do Rotary Inspiração, conta que Canela cedia o encontro de dirigentes de intercâmbio de jovens na entrevista feita pelo colega Davenir Melo. Daqui a pouquinho. Clube. E a hora certa? Hora certa, 8h46, temperatura de 22 graus. Clube está apresentando o Grande Jornal Regional.